Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye. Shri Rup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 65. Arjuna perguntou os sintomas das almas liberadas. Krishna está respondendo. Prashade sarva dukhanam hanirasyo pajayate prasana cheta sohiyashu buddhi paryavatisthate. Quando essa pessoa autocontrolada atinge o estado de júbilo, todas as suas misérias são dissipadas e brevemente sua inteligência fica completamente fixa em alcançar seu desejado objetivo. Pavanuvada. Buddhi Paryavatistate significa que todas as formas, sua inteligência... Peraí. Não. Significa que, de todas as formas, sua inteligência se torna estável e fixa no objetivo desejado. Então ele permanece feliz, aceitando os objetos dos sentidos ou não. Prasana Chetasa indica que deve ser compreendido que a felicidade interior virá apenas através de Bhakti, porque sem Bhakti o coração não pode ficar satisfeito. Isto foi vividamente explicado no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que descreve como a mente de Vyasadeva não estava feliz até mesmo após compilar o Vedanta Sutra. Porém, quando ele seguiu as instruções de Narada, seu coração ficou cheio de júbilo devido à exclusiva prática de Bhakti. isso aqui Gurudev fala sobre isso aqui, que essa é uma das qualificações para alguém que quer praticar Bhakti, é isso aqui, ó. Saber que felicidade interior vai vir só pela prática de Bhakti. Sem Bhakti o coração não pode ficar satisfeito. Essa é uma das qualidades de alguém que quer praticar Bhakti Yoga, vai ter que ter.
ela vai saber, ó, só Bhakti vai deixar meu interior satisfeito. Mais nada. Nem dinheiro, nem esforço sensual, nem fama, nem riqueza, nem conforto corpóreo, conforto material, nada disso vai me satisfazer, só Bhakti. Se ela pensar assim, é uma das qualificações para começar a prática de Bhakti. Aí o exemplo de Vyasadeva descreve isso. Antes dele ficar fixo em Bhakti e escrever o Bhagavad, o coração dele não estava totalmente satisfeito. Mesmo ele escrito vários outros livros. Só depois que ele escreveu uma literatura só sobre Bhakti, e no transe, primeiro ele praticou Bhakti, através do transe escreveu, manifestou no coração dele chamado Bhagavad, só então ele ficou satisfeito. É uma das coisas. Kashika Vrit. O coração pode ficar satisfeito apenas através de Bhakti, por render serviço devocional amoroso a Sri Bhagavan. Bhakti remove todas as misérias, e em um curto período a pessoa que pratica Bhakti fica facilmente fixa nos pés de lótus de seu adorável Senhor. Isto também é descrito no diálogo entre Vyasa e Narada no Srimad Bhagavatam 1.4.28 até o 1.6.35. Quando o sadhaka Sadha quer dizer praticante espiritual. pratica yama e niyama, controle dos sentidos por observar estritas regulações, que fazem parte do processo óctuplo de yoga, a mente, a qual está sempre sob o controle da luxúria e da avidez, obtém um certo nível de felicidade e paz. Porém, não há comparação entre isso e o imediato e imenso prazer obtido no serviço a Bhagavan Shri Krishna. Srimad Bhagavatam 1.6.35. Sobre isto, é importante refletir sobre os exemplos de Saubhari Rishi Yayati Maharaja, Vishvamitra Muni e outros. Saubhari Rishi foi incapaz de controlar sua mente mesmo após executar austeridades dentro da água do Yamuna por 10.000 anos. Sua mente ficou agitada ao ver um casal de peixes engajados na vida sexual. Ele emergiu da água para casar com as 50 filhas do rei Mandata. Mas sua luxúria permaneceu insatisfeita. Mesmo após desfrutar com elas ao expandir a si mesmo em 50 formas, eventualmente ele obteve seu objetivo ao controlar seus sentidos através da adoração a Shri Bhagavan. Yayati Maharaj foi capaz de controlar sua mente. Não. Foi incapaz. Incapaz de controlar sua mente, apesar de vários esforços. Ele trocou sua velhice pela juventude de seu filho, Puru, e desfrutou por muitos anos. Mas sua luxúria apenas aumentava, justo como a manteiga instiga o fogo. Ele pôde alcançar paz apenas quando finalmente fixou sua mente na adoração a Shri Bhagavan. Apesar de Visvamitra Muni ter engajado em severas austeridades ao praticar Sama, controle da mente, e Dhamma, controle dos sentidos, e subjugar seus sentidos, ainda assim ele abandonou suas austeridades ao escutar os sinos da tornozeleira de Menaka, e com ela ficou absorto em atividades luxuriosas. Sua agitada mente eventualmente obteve paz quando finalmente fixou sua mente na adoração a Shri Bhagavan. Essa conclusão é especificamente observada no diálogo entre Vyasa e Narada, no primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Vyasadeva já havia dividido os Vedas em 4 partes e tinha compilado o Mahabharata, os Puranas e o Vedanta Sutra. Apesar de ter descrito o conhecimento sobre os deveres religiosos, Dharma e outros tópicos similares para informar as pessoas em geral,
Sua mente permaneceu insatisfeita. Incapaz de compreender o motivo, ele perguntou ao seu mestre espiritual, Sri Narada: Ó grande sábio, você descreveu o processo da religiosidade mundana, Dharma, e o conhecimento, Jnana, os quais eu considero como sendo incompletos e insignificantes. Mas você não descreveu claramente os tópicos dos mais purificantes passatempos de Sri Bhagavan e suas glórias. Sri Bhagavan não pôde ser satisfeito a não ser Não, que peraí. Sri Bhagavan não pode ser ser. satisfeito a não ser que alguém glorifica tais passatempos, os quais se manifestam na mente purificada através da prática de Bhakti. Seguindo as instruções de Narada Muni, praticando Bhakti Yoga, Vyasa foi capaz de ver todos os maravilhosos passatempos de Shri Krishna em seu puro coração, os quais são cheios de opulência e doçura. O Srimad Bhagavatam consiste nas atividades transcendentais de Shri Krishna, as quais Vyasa experienciou no seu transe devocional, Samadhi. Pelo cultivo de ouvir e seguir as instruções do Srimad Bhagavatam, a devoção a Vrajendranandana, Shri Krishna imediatamente manifesta no coração, dispersando toda lamentação, ilusão e medo. E Srimad Bhagavatam. Você vê aqui, ó, Gurudeva deu vários exemplos. Salvihari Rishi, Vishwamitra Muni, Jajat Maharaj, Vishwamitra e Vyasadeva. Você vê todos esses aqui, ó, os primeiros praticaram o controle da mente dos sentidos através de austeridades e yoga, Stanga Yoga. Aí o que aconteceu com eles? A mente ficou agitada e eles ficaram luxuriosos. Desfrutaram com mulheres durante vários mil anos. Na época vivia mais. Então, por vários mil anos ficaram desfrutando. Só depois eles chegaram à conclusão, caíram em si, a besteira que estavam fazendo e começaram a praticar Bhakti Yoga, é que eles alcançaram a perfeição. Com Bhakti Yoga eles não caíram depois. Com Astanga Yoga, austeridade, eles caíram, esses todos aqui. Aí depois, praticando Bhakti Yoga, não caíram. Então, essa é a diferença entre os outros tipos de yoga para Bhakti Yoga. Bhakti Yoga engaja os sentidos na adoração a Krishna. Então é uma coisa natural. Automaticamente o desejo de desfrutar é perdido. Na outra, ela vai mais por ela mesma. Por austeridades, controle do ar, algumas regras, posições, concentrar a mente por ela mesma. Ou seja, sem proteção dos Vaishnavas nem de Krishna. Maya é poderosa, sem proteção ninguém consegue vencer ela. Igual Krishna fala aqui no Gita. Mayam metam tarantite. Só aquele que me rende a mim pode sobrepujar essa minha Maya, que é divina. Ou seja, qualquer outro processo a não ser adorar e servir através de Bhakti Yoga, fatalmente vai acontecer isso que aconteceu com grandes sábios. Isso a gente está falando de grandes sábios, Rishis Munis, Vishwamitra, Salvihari Rishi, grandes sábios caíram por não praticar Bhakti Yoga. Então, esses exemplos aqui é importante ler e refletir, para ver a diferença de Bhakti Yoga para os outros tipos de yoga. Não é nada fácil, real Bhakti Yoga não é tão fácil assim, mas é mais poderoso que qualquer outro processo. Se alguém realmente pratica, algum desapego vai vir. Nos outros, tem nenhuma garantia.
A dúvida aí? Essa parte aqui é importante. O coração pode ficar satisfeito apenas através de Bhakti. Isso tem vários exemplos. Nos Vedas, Puranas, vários exemplos disso. Não é porque os Vaishnavas praticam Bhakti Yoga e fala isso, não. Isso é provado nas escrituras. A gente nunca viu que Prahlada Maharaj caiu, por exemplo, ficou luxurioso. Nunca viu no Srimad Bhagavatam que Chitraketu Maharaj ficou luxurioso. Nunca viu no Srimad Bhagavatam que as golpes ficaram luxuriosas. Ou os vaqueiros ficaram, ou Yashoda ou Nanda Maharaj. Não tem exemplo. Mas daqueles yogis, tem vários exemplos. Aqui falou algum deles. Essa é uma das glórias de Bhakti descritas nas escrituras. Verso 66. Nasti buddhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata santirasantasya kuta sukham. Giovanni. Porém, aquele cuja mente é descontrolada não tem inteligência para compreender a ciência da alma. Tais pessoas não inteligentes são incapazes de meditar no Senhor Supremo. Uma pessoa incapaz de praticar esta meditação não pode obter paz. E sem paz, onde está a possibilidade de felicidade? Bhavanuvada. Shri Krishna está falando este verso começando com o Nasti, para indiretamente fortificar a conclusão dos versos prévios. A inteligência de uma pessoa cuja mente é descontrolada não se tornará fixa no próprio eu. Tal pessoa é desprovida de inteligência e incapaz de meditar no Senhor Supremo. Abhava yata significa que aquele que não medita não pode obter paz. Em outras palavras, tal pessoa não encontra nem felicidade nem prazer no eu. Por outro lado, sem controlar a mente, é impossível ter inteligência para compreender a ciência da alma. É impossível também concentrar a mente em Deus ou até mesmo no próprio eu, ou seja, na própria alma. Tal pessoa não encontra nem felicidade nem prazer no eu. E esse é o motivo por que essas pessoas procuram felicidade fora, de acordo com os sentidos materiais. Por quê? Ele não consegue encontrar dentro, então vai buscar fora. Por esse motivo. Sem nada ninguém fica. Ou é dentro ou é fora. Quem vai ficar sem nada? É melhor a gente buscar dentro através do processo de Bhakti. E fora só vai trazer inauspiciosidade. Sessenta e sete. Indriyanam hi charatam jamano nuvidyate tadasya harati pragyam vayurnavam ivam bhasi.
Carol? Dá para ler? Boa noite, é tudo boa noite, Prabhu. Não, Prabhu, hoje eu não consigo ler. Estou aqui na minha sogra, tá um barulho aqui. Calhane? Espera só um pouquinho. Assim como o vento arrasta um bote sobre a água, similarmente a mente de uma pessoa descontrolada é arrastada pelos sentidos, e então sua inteligência também é arrastada. Bhavanuvada. Uma pessoa de mente descontrolada não tem inteligência. Sri Bhagavan estabelece este ponto ao falar este verso, começando com Indriyanam. A mente segue qualquer um dos sentidos ao perambular irrestritamente nos seus respectivos objetos dos sentidos. Tal pessoa é forçada a seguir os sentidos, pois são controlados pela mente. Em tal estado, a mente é como um vento desfavorável que arrasta para longe um bote sobre a água, porque ela leva embora a inteligência da pessoa. Você vê, ó. Por isso é que a mente e os sentidos devem ficar engajados no serviço. Para quê? Para eles ficarem controlados. Sem controle disso, os sentidos arrastam essa mente. Sentidos, a mente descontrolada, qualquer euforia, vamos falar assim, de qualquer um dos sentidos, ela é arrastada junto com o sentido, se não tiver controlado. Então, igual o Gurudev estava falando no vídeo esses dias, tem muita gente que pensa, eu vou ficar longe da associação dos Vaishnavas, não vou praticar meu sadhana, não vou ler a escritura, não vou ter uma disciplina, seguir as regras e disciplina. Melhor eu ir para um lugar onde eu não tenho obrigação nenhuma. Eu acordo a hora que eu quiser, como a hora que eu quiser, não ofereço nada antes. Para quê? Para a mente ficar livre. E qual que vai ser o resultado disso? Isso aqui que falou. Os sentidos vão arrastar esse tipo de mente. A pessoa perde a inteligência. Esse é o negócio. A mente deve ser treinada, né? Para ficar controlada. Como? Através de Bhakti. Deve ser esforço diário, dia a dia, cada vez mais, para um dia ficar totalmente controlada e não ser arrastada mais pelos sentidos. Verso 68. Tasmad yasya mahabaho nigrihitani sarvasya indriyani indriyartebhyas tasya pragya pratisthita. Portanto, ó Mahabaho, Arjuna, uma pessoa que consegue restringir completamente seus sentidos dos seus respectivos objetos sentidos possui inteligência resoluta. Elzo, dá para ler? Bhavanuvada. Yasya significa. Vão tá, cada um, né? Hã? Prabhu, Cada um tá cama lendo aqui, um. eu tô no escuro. Ah, tá bom. Então vai lá, Denis. Bhavanuvada. Yasha significa que aqueles cujas mentes
já estão sob o controle são Shitapragna. Krishna está dizendo a Arjuna: ó pessoa de braços poderosos, Mahabaro, justo como você conquista seus inimigos, você deve também conquistar sua mente. Uma pessoa deve, que consegue restringir seus sentidos respectivos objetos, possui inteligência resoluta. Igual deu o exemplo antes da tartaruga, e põe os membros para dentro da carapaça. Então a gente deve se treinar para fazer isso. Elos quer falar aí? Ou a mão aí foi sem querer? Foi sem querer, desculpa, Prabhu. Eu estou de cama aqui, estou todo no escuro. Estou com cirurgia, não estou podendo me mexer daqui. Beleza. Sessenta e nove. Janisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sa nissa paschato mune. Giovanni, cada hora um. O outro foi curtinho. A inteligência espiritual é como a noite para as pessoas materialistas que Peraí. são encantadas. Pior que aí se for curto e ler 2, o próximo já é grande, tá vendo? Aí esse aqui é o negócio. Vamos lá. A inteligência espiritual é como a noite para as pessoas materialistas que são encantadas pela energia material. Porém, um homem de inteligência resoluta permanece desperto nesta inteligência, enquanto as pessoas comuns estão mentalmente despertas, observando-se nos desfrutes sensuais, absorvendo-se nos desfrutes sensuais. O sábio, autocontrolado, compreende que tal consciência é como uma noite escura. Bhavanuvada. O controle dos sentidos é algo natural para aqueles cuja inteligência é resoluta. Por essa razão, Shri Bhagavan está falando este verso começando com Ya. Inteligência é de dois tipos. Inteligência inclinada para o eu, Atma Pravana, e inteligência inclinada para os objetos materiais dos sentidos, Visai Pravana. Inteligência que está inclinada para o eu é como a noite para todas as almas condicionadas. Justo como uma pessoa dormindo não sabe o que acontece durante a noite, similarmente, as almas iludidas não sabem o que pode obter através da inteligência espiritual. Mas aquele que tem inteligência resoluta permanece acordado em tal noite. Então, ele diretamente experiencia o deleite relacionado com a inteligência fixa no eu, na própria alma. As almas condicionadas permanecem despertas no segundo tipo de inteligência, a qual é direcionada para a obtenção do desfrute material. E então eles diretamente experienciam a lamentação, ilusão, etc., de acordo com suas respectivas absorções. Eles não dormem para isso. Porém, as pessoas sábias de inteligência espiritual resoluta não experienciam nada nesta noite. Eles permanecem indiferentes aos objetos dos sentidos que dão felicidade e lamentação às pessoas materialistas e permanecendo controladas e desapegadas. Aceitam apenas os objetos que são necessários para a sua manutenção.
Vamos mudar aí. Calhando, Prakashika Vrit. Só ligar o microfone aqui. Aqueles que têm uma resoluta inteligência espiritual, naturalmente conseguem a perfeição ao controlar todos os sentidos. Eles são pessoas sábias no real sentido da palavra. Por outro lado, a inteligência das pessoas ignorantes que identificam o corpo como eu permanece absorta nos objetos dos sentidos. Tais pessoas, atraídas pelos objetos dos sentidos, são chamadas de materialistas ou ignorantes. O Skanda Purana diz Adinantunisa. Conhecimento, pode dizer. O conhecimento é como o dia e ignorância é como a noite. Tudo no reino do mais maravilhoso controlador, Sri Bhagavan, é maravilhoso. Aquilo que é noite para uma pessoa é dia para outra. Para a coruja, a noite é como o dia, enquanto para o corvo é noite. Uma coruja enxerga apenas durante a noite, não durante o dia. Similarmente, um homem cego pela ignorância não consegue ter a visão iluminada de alguém que conhece a verdade absoluta. Porém, aqueles que conhecem o absoluto sempre veem Sri Bhagavan, a radiante personificação de todo conhecimento. Eles nunca contemplam os objetos dos sentidos. Justo como uma folha de lótus nunca se molha, mesmo permanecendo na água, similarmente, alguém que é Sthita Prajna jamais fica pegado aos objetos dos sentidos, mesmo enquanto vive em contato com eles. Bem explicado aqui. Então, isso é o que nós temos que fazer, sair da noite e entrar no dia. Igual a gente recita no começo, Om Magyana Timirandasya. Nessa oração, geralmente é a primeira que a gente recita, fala Agyana, ó Gurudev, eu me encontro no oceano Timirandasya, de ignorância. Então, por favor, me tire dessa ignorância. Igual um médico que passa um produto natural através de um aparelho, um paciente que tem alguma cegueira, problema no olho, e é aquele tipo de ingrediente cura a cegueira, da mesma maneira a gente ora para que o Mestre e os Vaishnavas, através da misericórdia, cura a nossa cegueira espiritual, que é a noite. O dia para os sábios e para a gente é noite. Então, nesse verso a gente fala para que isso mude, para que a gente fique igual a eles, os sábios. Esse verso significa isso. Om Agyana Timirandasya Gyanan Janashalakaya Chakshur. Chakshu quer dizer olho. Alguém que está cego, um mestre espiritual, dá misericórdia através de conhecimento e diksha, divya gyana. E aí, com isso, a gente ora nessa oração para que Guru Vaishnava seja misericordioso com a gente, que essa nossa cegueira pode ser curada. Então,
Isso é o que a gente tem que fazer, a prática de Bhakti, isso é importante. O que é dia para o sábio é noite para a gente, alma condicionada. O que é dia para a gente, alma condicionada, é noite para o sábio. Não é no sentido do dia do sol, mas no sentido de o despertar da alma, nesse sentido. É 70. Apuryamanam achala pratistham samudram apa pravishanti jadvat tadvat kamajam pravishanti sarve sashanti apnoti nakamakami. Assim como o oceano permanece calmo e imóvel, ainda que inúmeros rios desaguem nele, similarmente, o homem sábio permanece fixo e imperturbável, ainda que vários desejos fluam em sua mente. Somente a pessoa que possui inteligência estável pode alcançar paz. Isso não é alcançável para aqueles que tentam satisfazer seus próprios desejos mundanos. Bhavanuvada. Permanecer desapegado dos objetos dos sentidos indica que a pessoa não fica perturbada até mesmo após entrar em contato com o objeto do sentido. Sri Bhagavan explica esta ideia ao falar este verso, começando com Apuryamanam. Mesmo que diferentes rios jorrem tanta água ao oceano durante a estação de chuva, eles não causam seu transbordamento. Akala Pratishtha Acha. significa aquém cuja fronteira não é ultrapassada. Similarmente, os diferentes objetos dos sentidos também se apresentam como sendo desfrutáveis e desejáveis para aqueles que são fixos na inteligência espiritual. Porém, justo como a água que flui para dentro ou para fora do oceano não abala o oceano, similarmente, aqueles que permanecem inafetados em ambos, ao desfrutar dos objetos dos sentidos e também ao abandoná-los, são chamados de Chitta Pragyana. Stita Pragya. Chitta Pragna. Apenas esses alcançam paz, isto é, conhecimento. Você vê, esse tipo de experiência é real conhecimento. Tá vendo? A palavra conhecimento significa isso. Real conhecimento é experiência. É saber no sentido de experiência. Não só saber teoricamente não é real conhecimento. Então, se alguém age dessa maneira, ó, a mente nunca abala, mesmo quando entra em contato com os objetos sentidos, ela pode ser chamada de realmente tem conhecimento. Stita Praga. Um exemplo dos rios, vários rios que entram no oceano e não abalam o oceano, pode ser usado nesse sentido. Da mesma maneira, mesmo se alguém entra em contato com os objetos sentidos, se ele tiver real conhecimento, ele vai ser igual ao oceano, vai abalar com isso. Mesmo se entrar em contato com objetos sentidos. Carol? Ô, Prabhu, surgiu para mim uma dúvida, assim, não acredito, não. Na prática, assim, né? Então, meu áudio tá bom? Dá para ouvir? Tá. Quando fala aqui, ó, mesmo que eles, ao desfrutar dos objetos dos sentidos e também abandoná-los, eles permanecem inafetados. Mas
Que objeto do sentido Qualquer um, eles... qualquer um. Qualquer um não vai afetar, porque ele sabe que não é o corpo. Igual sobre isso, é uma história no Gopala Tapana Upanishad, que é quando as Gopis foram visitar o grande sábio Durvasha Rishi. Elas atravessaram o Jamuna e foram encontrar com Durvasha, que é um grande sábio que morava ali perto de Vrindavan. Hoje em dia, esse templo foi dado para meu mestre espiritual, Shivanarayana Goswami. Esse mesmo lugar onde Durvasha morava foi dado depois para ele. Hoje em dia é templo nosso. E as Gopis foram visitar ele lá. Só que nesse dia era Ekadasi. E quando as Gopis chegaram, Durvasha estava comendo muito. No dia de Ekadasi, tudo, qualquer coisa. Grão, tudo. E não só ele estava comendo, mas começou a distribuir para as Gopis também. E aí elas questionaram sobre isso, que ele era conhecido como sendo grande yogi. Por que ele estava comendo aquilo tudo no dia de Ekadasi? Perguntaram, hoje é Ekadasi, você é um yogi brahmana. A gente não está entendendo suas ações. Por favor, explique para a gente não cometer ofensa, para compreender o que está acontecendo aqui. Elas acharam que ele ia estar em jejum. Ele estava comendo muito e distribuindo para elas. Aí elas perguntaram o que estava quando ele falou Durvasha Upavasha. Durvasha é o nome dele, Upavasha quer dizer que ele estava em jejum. Ele respondeu isso. Falou, Durvasha está em jejum. E ele comendo qualquer coisa. Aí as Gopis questionaram mais e ele explicou que ele sabia que não era o corpo. Ele tinha experiência. Ele falou, o corpo é uma coisa, a alma é outra. Quem está comendo é o corpo, minha alma não está comendo nada, continua em jejum. Uma casa enorme, com imensa área verde. Entendeu? Então, mesmo que esse tipo de pessoa desfruta, ele sabe que quem está desfrutando é o corpo, ou seja, está totalmente desapegado. Ele sabe que é a alma, ele sabe que o que está fazendo é o corpo, não é ele mesmo que está desfrutando do objeto sentido. Ele sabe a diferença entre os dois. Então, ele não é nem apegado e nem preocupa quando abandona ele. Um dos dois. Isso que acontece. Quando chega nesse nível. A gente não pode imitar isso. Mas, se a gente praticar, a gente vai ver que os sentidos ficam controlados, mesmo se vê algum objeto sentido. Cada vez mais controlado. Alguém pode estar praticando bhakti. O outro não pratica nada. Se ele vê alguma mulher bonita na rua, ele vai ficar de algum jeito à mente. Se alguém estiver praticando bhakti, nada. Porque a mente vai estar controlada. Não existe diferença entre esses estágios. Esse estágio aqui, liberado, qualquer desfrute para ele é nada. Então ele continua desapegado, mesmo desfrutando de qualquer objeto. Por exemplo, alguém que está nesse nível, ele pode desfrutar de vida sexual com a esposa. Para quê? Para gerar filho. Ele não vai ficar apegado àquilo e nem ao prazer daquilo. É diferente. Tem o desejo que surge e a pessoa não controla e desfruta. Esse é o materialista comum. Tem o desejo que surge e a pessoa controla e não põe em prática. Surge a vontade, mas ela controla. Não. Esse é outro. Um pouquinho melhor do que o anterior. E tem o que não surge o desejo,
Mas ele faz. Existe É que vai fazer assim. nisso existe vários estágios. Você Tá. tá pondo 2 lá embaixo e 1 lá no final. Mas tá bom. Tá bom. Tem vários Só estágios nisso, autorrealização, né? entendeu? Tem vários estágios nisso. Tá. O desejo não vem igual para todo mundo. No primeiro estágio é de um jeito. Lá em Bhava é de um outro jeito. É como se a pessoa sentisse só o cheiro de longe. Ou seja, não abala ela. Mas sente o cheiro de longe. Cheiro, não tem cheiro, mas a gente fala cheiro porque não tem jeito de explicar. Só quem está praticando que vai saber a distância. A distância não é física, a intensidade que vem. Às vezes não vem nada, só vem um alerta bem longe. Então não é nem questão de controle, a pessoa simplesmente continua praticando e aquilo vem na mente e passa sem nada. Tipo como se, igual falou aqui, ó, vem vários rios e desemboca no oceano. O oceano continua do mesmo jeito. Não é que a mente vai parar de pensar em alguma coisa ou em alguma coisa material, não. Significa que o pensamento vai vir e não vai abalar igual o oceano não se deixa abalar, mesmo que milhares de rios desembocam nele. Igual esse exemplo falou aqui. Não é difícil explicar essas coisas, o melhor é praticar para entender. Pelas palavras, não adianta muito, né? Mas, praticando, essas coisas vão ficando mais controladas gradualmente. E por último, aí chega nesse estágio liberado aqui. Isso cada um pode pôr a mão no coração, igual o Gurudev falava, e ver. Se a mente está controlada, significa que a pessoa tem paz o tempo todo. Por quê? Porque a mente não está buscando coisa material. Então ela não fica agitada para conseguir e se perder também não. Ou seja, está sempre tranquilo. Mas se a mente está um dia assim, hoje estou feliz demais, amanhã estou muito triste, significa que está apegado a coisas materiais. É igual materialista. E se alguém está praticando realmente Bhakti, ela está constante naquilo. Ela vai ver que a inteligência é fixa e todo dia é praticamente a mesma coisa, progredir em Bhakti. Não tem assim, vacilante, montanha-russa, não. Sempre indo ali. Pouco a pouco, inteligência fixa, firme no objetivo, praticando e progredindo. Pensando no espiritual. O material, às vezes ganha, às vezes perde. Aquilo não vai abalar ela, vai continuar. Sabendo que aquilo que perdeu ou ganhou material não vai dar a felicidade que ela está buscando. Então, nada para ficar preocupado com aquilo, abalado com aquilo. E aí a mente vai estar sempre pacífica, o coração sempre tranquilo. Então, por o entendimento por isso que nesse começo aqui, aquele verso é importante. Foi 65. Tudo depende desse aqui, ó. 65 no comentário de Gurudeva. Saber que só Bhakti vai deixar a alma feliz. Então, essa é a primeira qualificação para começar realmente a praticar Bhakti. Porque se a gente pensar, eu quero praticar Bhakti, mas se eu comprar tal coisa, carro do ano, eu vou ficar feliz também. Ou seja, o caminho não está fixo, então é impossível. A fé é fraca. Então são duas coisas diferentes. Eu quero Bhakti, mas se eu arrumar uma namorada amanhã, eu vou ficar realmente completo e feliz. Se eu arrumar um emprego que eu estou querendo, que eu vou ganhar 3 vezes mais, aí eu vou ser mais feliz. Então isso é incompatível com alguém que sequer entendeu que Bhakti é a única coisa que pode dar felicidade interior para ela. Por isso que essas coisas simples devem ser compreendidas primeiro, tudo depende disso. Para depois realmente praticar. Se alguém praticar sem isso, vai ser muito mais complicado.
Porque até que ela tenha algum desejo fora de Bhakti, ela pode praticar Bhakti por milhares e milhares de vidas, que ela não vai alcançar nada, nem o primeiro estágio. Porque vai ter outros desejos, então Krishna vai primeiro satisfazer os outros desejos, para depois ela ver que não deu felicidade, aí sim ela render completamente, aí sim começar realmente Bhakti Yoga. Então isso a gente deve entender primeiro, essas coisas simples. E esses entendimentos são os mais importantes, porque até que a gente não compreende isso dentro da gente, com o intelecto e dentro da gente, e a partir daí fica fixo no objetivo, nenhum estágio de Bhakti real vai vir. O que vai vir é emoção, que amanhã pode acabar, ou uma coisa passageira, ou desfrute dos sentidos, mas real Bhakti, impossível de vir. Isso que essas coisas devem ser refletidas profundamente dentro da gente. O que a gente está querendo na vida? O que vai deixar a alma feliz? Isso ou aquelas outras coisas? Então, isso é importante. Aí sim, depois de começar a prática, aí depois de muita luta naquela prática, aí sim chegar nesse verso que falou aqui. Em todo um caminho. Então, tá bom por hoje. Não entendeu aí? Quem tiver alguma pergunta aí, se quiser. Pode ir. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Viradikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Padaya Viradikaya Priyatmane Ishtima Bhaktivedanta Narayana Ichinami Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Advaita Gadada, Vivasta Jigora Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Hare Hare Bol, Hare Hare. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Hare Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Hare Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Rupa Roga Guru Vahana Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Todos os gods devotos reunidos Ki Jai.
Shri Harinam Sankirtan ki jai. Jai. Jai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Haribo! 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 Boa noite a todos. Valeu. Obrigado pela Boa noite. Boa noite. Boa.